Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, com o propósito de levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Você que está num leito de enfermidade, você que está numa doença, numa batalha contra a enfermidade, você que está sem paz no seu coração, você que não sabe que rumo, que direção tomar para a sua vida, você que está envolvido ou envolvida com obras de feitiçarias, obras de macumbaria, você que tem sonhos, pesadelos, você que tem perturbações durante a sua noite de descanso, você que não tem paz no seu coração, comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a solução dos seus problemas, a esperança para a cura da sua doença, da sua enfermidade, para a paz no seu coração, para a vitória na sua casa, no seu lar e na sua família. E dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa. O Senhor Jesus, Ele já sofreu, já padeceu no seu próprio corpo, como nos foi profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5, que Ele, Jesus, pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras no seu corpo, levou toda a sorte de doença, toda a sorte de males, toda a maldição. Jesus a levou sobre ele lá na cruz do Calvário, e isto aconteceu há 700 anos antes de Cristo nascer. O profeta Isaías já estava profetizando toda a cena do Calvário e declarando esta vitória, esta graça de Deus para todo aquele que crê. Agora é o seu momento, é a sua hora de crer nessa verdade, nesta palavra que foi profetizada, desta graça de Deus que nos alcança no dia de hoje. O nome do Senhor Jesus é um nome sobre todo nome. É este nome que você precisa crer. Não é o objeto, não é o seu Deus que você compra, não é o Deus que você recebe de alguém. Você precisa crer, é no nome glorioso do Senhor Jesus, porque Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Creia, e o Senhor Jesus estará te visitando. Vamos ouvir agora um hino especial para o seu enlevo espiritual. Jesus, oh.
se eu me abalar, teu amor não falha. Obrigado, Jesus. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois o teu amor não falha. Não. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versos 36 ao 40, o Senhor Jesus diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estas palavras de Jesus, neste capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que o Senhor Jesus faz uma descrição de todos os tempos, inclusive do período da grande tribulação, faz uma referência a Israel, faz referência à igreja, faz referência ao seu reino que será implantado, o milênio, faz referência ao arrebatamento da igreja e faz referência à sua segunda vinda. Há muitos ramos teológicos que, em defesa da sua teologia religiosa, negam os fundamentos do Evangelho. Quais são os fundamentos do Evangelho? É a Igreja de Cristo, que foi estabelecida no dia de Pentecostes, como registra o livro de Atos, capítulo 2, quando a promessa que Jesus havia declarado, dizendo aos seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes que isto ocorra, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar em Jerusalém. E foi exatamente o que fizeram. Ficaram ali reunidos em Jerusalém, e nos é registrado no capítulo 1 de Atos, que estavam ali reunidos quase 120 pessoas. Quando nós lemos os evangelhos e vemos Cristo rodeado de multidões, e nessas multidões
Haviam pessoas com toda sorte de interesses. Haviam pessoas que estavam interessadas tão somente numa cura. Outros estavam interessados em ouvir as palavras que Jesus tinha, porque eram palavras de vida. E essas palavras alegravam os corações. Outros estavam ali para criticar Jesus, como era o caso dos fariseus, zelosos pela lei de Moisés, e também os saduceus, que era um outro grupo religioso também forte. Havia os escribas, havia os herodianos, todos os grupos religiosos de importância na época. Mas estavam todos buscando um meio, uma crítica contra Jesus, querendo achar Jesus numa falha. E sempre que Jesus era questionado, Jesus tinha uma resposta à altura para os seus adversários, porque afinal Jesus era o Deus encarnado, Jesus era o Deus vivo, Deus poderoso, o Deus que tomou a forma de homem para poder sofrer, padecer como eu, como você. Caso contrário, não haveria a sua obra redentora na cruz a eficácia que teve. Jesus nasceu de uma virgem, e o seu nascimento, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O seu nascimento, nós já falamos aqui neste programa, Jesus nasceu e com a concepção de Jesus, Maria continuou virgem. Caso contrário, Jesus viria em pecado. E é esse Jesus, vivo e poderoso, esta igreja que foi constituída com a descida do Espírito Santo. Porque a partir do momento que os apóstolos, discípulos de Jesus, homens e mulheres, receberam este Espírito Santo, esta unção, este poder, em que eles passaram a falar em línguas estranhas a eles, mais conhecidas de todos aqueles que estavam participando ali em Jerusalém, da festa de Pentecostes, os proselitos de várias nações, eles ali ouviram daqueles discípulos galileus, iletrados, ouviram uma mensagem que Jesus era o Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro, que sempre estava se acovardando, inclusive negou Jesus 3 vezes, após receber o batismo do Espírito Santo, ele se levanta entre todos, ele prega uma palavra, uma mensagem de exortação e condenação aos israelitas, aos judeus que haviam condenado Jesus à cruz, e declara que Jesus é o Salvador. Ouviram uma mensagem antes pelo Espírito Santo, depois uma pregação de Pedro, em que aproximadamente 3.000 almas se converteram, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Não basta você dizer, olha, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Muitas vezes nós vamos evangelizar uma pessoa e ela diz, não, eu já creio em Deus, eu creio em Jesus. Aí nós fazemos a leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que nos diz, veio para os seus e os seus não o receberam, que eram os judeus. Jesus tinha que ser judeu, porque Jesus veio cumprindo a aliança que Deus fez lá atrás com Abraão, muito antes da lei de Moisés. Deus fez uma aliança de abençoar a descendência de Abraão, que nem sequer filho tinha. E Deus disse que Abraão teria uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus ou como a areia do mar. Deus cumpriu a sua palavra. Mas Deus também, nesta aliança, incluiu todas as nações da terra. Se dependesse dos judeus, do judaísmo,
nenhum gentio seria alcançado. Havia muitos proselitos, muitos gentios que haviam se convertido ao judaísmo, ao Deus dos judeus, mas eles não tinham a prerrogativa que os judeus tinham. Eles não podiam entrar dentro do templo, eles não poderiam oferecer sacrifícios que os judeus ofereciam pelos seus pecados, porque eles eram gentios, eles estavam separados. E é por isto que Jesus veio como judeu para trazer as verdades de Deus, cumprindo essa aliança com os judeus, mas ele foi rejeitado, e na sua rejeição, as portas da graça se abriu para nós, os gentios. Por isso que o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Então, não basta você dizer que acredita em Deus, que acredita em Jesus, não basta você estar filiado num grupo religioso. É necessário que você abra o seu coração, que você aceite a obra que Jesus efetuou lá na cruz, como sendo para você. Ele não fez obra coletiva, ele fez obra pessoal, individual, para todo aquele que crê. A salvação é para aquele que crê. E para você crer, você precisa arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e se cumpre o que é escrito ali, no versículo 12, que pelo poder de Deus, a vida é mudada, a vida é transformada, em uma nova criatura, em Cristo Jesus, em um filho, em uma filha de Deus. Sem esta confissão, ninguém alcançará esta graça de ser um filho, uma filha de Deus. Você precisa fazer esta confissão, você precisa abrir o seu coração. Aqui no capítulo 24 de Mateus, do versos 36 ao 40, que lemos, Jesus faz uma exortação, dizendo: olha, porque daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Há muitas religiões que já marcaram, profetizaram datas de volta de Jesus, que a igreja seria arrebatada. Até nos nossos dias mesmo, vemos um mundo conturbado, um fanatismo terrível. Jesus está falando: ninguém sabe, a hora ninguém sabe, não há profecias, Deus não faz isto. Espíritos de engano, espírito de mentira, estão levando você a uma mentira. Muitos estão profetizando catástrofes. Catástrofe não há, já está profetizada. Jesus já declarou, está no capítulo 24. A igreja de Cristo, ela não tem nada que se preocupar com as catástrofes que virão sobre o mundo. Não tem que se preocupar com o chip. Nos dias atuais há uma propaganda religiosa: olha, você toma cuidado, você vai colocar um chip, eles vão colocar um chip, a ONU já preparou, o governo brasileiro já está preparado para colocar chip. Isso não existe, isso só ocorrerá no período da grande tribulação. Está escrito em Apocalipse, capítulo 13, na segunda besta, a primeira besta emergirá do mar, que é do povo, é o anticristo. A segunda besta emergirá da terra, é o falso profeta, é este que vai preparar o caminho para o anticristo. É na grande tribulação. A igreja de Cristo não participa de grande tribulação. A igreja de Cristo será arrebatada. A preocupação que você precisa ter é a salvação da sua alma, é o seu compromisso com o Senhor Jesus, é o seu compromisso com o Evangelho, é o compromisso do seu testemunho, de você ser um salvo, uma salva em Cristo. Não é porque a sua religião fala, não é porque a sua organização religiosa fala, é porque você aceitou, recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e teve a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus.
para você ser esta esperança. Ninguém mais tem esperança não. A religião oficial diz que todos são filhos de Deus. Mentira, ninguém nasce filho de Deus. Todos nascem no pecado, todos nascem condenados. Por isso Jesus veio. Há muitos movimentos religiosos e outros que não querem se identificar como religião, como espiritismo, estão negando a obra que Cristo efetuou, porque Cristo fez uma obra de redenção. Satanás está trabalhando, Satanás está colocando medo no mundo, Satanás está colocando coisas para as pessoas ficarem amedrontadas. O mundo está amedrontado, mas você que tem Cristo na sua vida, tem esperança da salvação, não tem nada que amedrontar. É o que Jesus fala, olha, como foi no dia de Noé. Estavam se casando, dando em casamento, o mundo estava em perfeita ordem, tudo estava igual, até o momento em que Noé entrou na arca, ninguém percebeu. E então veio o dilúvio e matou a todos. O arrebatamento da igreja não tem aviso. Nós estamos vendo aí na internet muitas propagandas de profecias, estão profetizando, dizendo que vem catástrofe no mundo, vem isso, vem aquilo. Isso é espírito de mentira, espírito de Satanás. Cuidado com profecias. Profecias é do Espírito Santo de Deus. E as profecias do Espírito Santo de Deus envolvem igreja. E não envolve igreja. Envolve obra de Deus. Não envolve nada pessoal de quem quer que seja. Você precisa estar atento à palavra. Você precisa examinar as Escrituras. Como disse Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Preste atenção no que você está ouvindo, preste atenção no que você está recebendo. Você precisa conhecer a palavra. Leia o Evangelho de João, leia depois o livro seguinte de Atos dos Apóstolos. Você vai entender, você vai compreender a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus, a obra de Deus Pai. Você vai entender o princípio da igreja de Cristo, por que a igreja está na terra. Está relatado no livro de Atos, para você também ser uma testemunha viva do poder de Deus, do nome do Senhor Jesus, e ser um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um adolescente com esperança de vida eterna que só Jesus tem para proporcionar. Fique atento, a palavra de Deus está se cumprindo no mundo. Sinais, não vá por sinais. Muitos estão declarando sinais. Mas a Bíblia está escrito. A Bíblia está escrito sim, mas precisamos colocar tudo nas suas devidas ordens. Estamos no período da graça, período da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto a igreja não for arrebatada, anticristo não se apresenta, não se manifesta no mundo, catástrofe não vai acontecer, chip não vai ter, porque Jesus cumpre a sua palavra. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Esteja onde você estiver, abra o seu coração. Se você não confessou a Jesus, confesse agora, arrependendo dos seus pecados. Eu vou estar orando com você, vou estar te abençoando. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente com esta vida, Senhor, que está crendo nesta tua palavra, que neste momento está, Senhor, reconhecendo que é um pecador e uma pecadora, está se arrependendo dos seus pecados. Toca nesta hora com a virtude, Senhor, do teu poder, para que haja a tua bênção, para que estes entendimentos, esta mente, esse coração seja aberto para a tua palavra, para as verdades da tua palavra, e que aqueles que já estão firmados na tua palavra possam estar, Senhor, fazendo a tua obra, testemunhando do teu reino, testemunhando o teu santo nome. Ó Deus, realizando a grande obra, toca nas vidas, Senhor, que estão enfermas, doentes, perturbadas, Senhor, que estão mesmo, ó Deus, desanimadas do seu viver, no teu santo nome, ó Cristo amado. Eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas,
trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, espírito da mentira, espírito da falsidade, saia dessa mente, saia dessa casa, saia desse lar, saia dessa vida, saia dessa família, no nome do Senhor Jesus. Eu estou orando, abençoando, declarando cura, declarando libertação, declarando vitória, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Prezado, você que nos assiste, participe conosco desse empreendimento da obra de Deus, levar essas verdades da palavra de Deus para as vidas, para os corações. Participe como um mensageiro da esperança, como um ofertante para este programa, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504-400, dígito 0, a operação 003 e Igreja Quadrangular Independente. E diariamente estaremos orando e abençoando você que nos apoia, para que essas verdades do Evangelho possam estar sendo levadas para as vidas, para os lares e para os corações. Esteja participando dos nossos trabalhos, que está nas telas do seu vídeo. Você pode entrar em contato conosco, com os telefones que você tem, e também participar dos nossos trabalhos, nossas igrejas aqui em Poços de Caldas, e estaremos abençoando você e toda a sua família. Tenham todos a bênção de Deus, no nome do Senhor Jesus. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, e volte a estar conosco no próximo programa da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente.